Vamos dar início então ao nosso conteúdo do dia. Eu queria trazer o conteúdo sobre crianças, sobre como desenvolver a parte mental de crianças, quais são as fases da criança, como que a gente pode ajudar crianças. Na verdade, essa aula vai ser dividida em duas. Hoje eu vou falar sobre as fases da criança, como que a criança funciona, e aí eu vou falar sobre os pais, como que os pais podem ajudar no desenvolvimento esportivo das crianças, principalmente no que tange a parte mental do esporte. Vamos lá. E eu comecei hoje com o balão mágico, o saudoso balão mágico. E hoje talvez seja a live que mais seja o ponto da virada. Então essa série de lives que eu tenho feito aí, toda segunda e quarta às 7h20 da manhã, chamada o ponto da virada. E talvez hoje o tema seja o maior ponto de virada que exista na nossa vida. Porque se existe um ponto de virada, no mundo que nós vivemos, nós queremos um mundo melhor, ele está onde? Nas crianças. Ele passa pelas crianças. Só que o que vai ser importante? Nós entendermos as crianças para a gente não jogar essa responsabilidade em cima delas e sim ajudar elas no desenvolvimento para que elas alcancem para que isso aconteça naturalmente e não que isso seja uma responsabilidade. Nós vamos já entender sobre isso, mas hoje é o maior ponto de virada, são as crianças. Eu trouxe o balão mágico que marcou muito a minha infância. Super fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar, cantar alegremente mais uma canção. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração. Sou feliz, por isso estou aqui. Eu também quero viajar nesse balão. Sou feliz, por isso estou aqui. Eu também quero viajar nesse balão. As músicas são asas da imaginação. É como a flor e a semente. Cantar que faz a gente viver a emoção. E aqui vai ser extremamente importante, uma das coisas que eu vou falar bastante hoje. Essa frase, e talvez por isso que eu trouxe essa música do balão mágico. Que é exatamente isso. As músicas são asas da imaginação. É como a flor e a semente. Cantar que faz a gente viver a emoção. Ou seja, viver a emoção vai ser uma das coisas fundamentais para que nós possamos ajudar muitas crianças a viver uma fase grandiosa para que elas se desenvolvam. E aí tem uma coisa que é extremamente importante, já começando o conteúdo. A prosperidade, ela é natural, certo? O desenvolvimento da criança é natural. A grande maioria das coisas que a criança vai aprender durante a vida dela vai ser instintivo. Ela vai aprender naturalmente. O crescimento dela, o desenvolvimento dela é natural. Nós vamos precisar dar para essa criança um ambiente, uma segurança, um ambiente favorável para que ela se desenvolva. Ou seja, a gente só precisa não atrapalhar, porque a prosperidade ela é natural. Muitos pais ficam encanados que fazem, que tá o filho, o que ele faz, se coloca no esporte, se coloca no tênis, se coloca no futebol, o que faz? Como é que eu desenvolvo mentalmente meu filho? Porque eu acho que ele é muito nervoso, eu acho que ele é muito esquentado, eu acho que ele não tem paciência com as coisas. O que eu faço com ele? A primeira coisa entenda que o processo de desenvolvimento ele é natural. Ele vai crescer, ele vai começar a falar, ele vai começar a andar. Ele nasce naturalmente. Não precisa forçar, tá? Você não precisa se preocupar. A grande sacada disso, eu vou falar mais disso na quarta-feira, é comece a entender o seu mundo e a viver a sua vida, que isso vai ser importante para a criança. Por quê? A criança ela vai precisar de um ambiente favorável para que ela comece a criar autonomia. Então, a autonomia para a criança é extremamente fundamental. Certo? Então, a criança começar a assumir responsabilidades em que ela já tem motivação para fazer e ela é capaz de fazer, nós precisamos proporcionar esse ambiente para essa criança, para que esse desenvolvimento aconteça. Imagina, vamos fazer uma imaginação aqui de uma área, de um cercado, vamos dizer assim. Que nesse cercado você vai dar autonomia para a criança para ela fazer o que ela já consegue fazer e que ela é motivada a fazer. Certo? Dentro desses limites é como se a gente tivesse decisões micros e decisões macros. Então vamos lá. As decisões macros são as regras da família, as regras da casa.
o que os pais têm determinado como regra da casa e são, vamos dizer assim, são obrigatórios. Vamos dizer assim, vai para ir para a escola, vai ter que ir para o esporte, vai ter que respeitar as regras de casa. Então, dentro de casa existe um cercado, vamos dizer assim. Dentro desse cercado, dentro desse ambiente, a criança ela tem autonomia, ela pode escolher. Vamos entender que agora são as decisões micros. Por que é importante essas decisões micros? Para ela começar a experimentar, a vivenciar as coisas, que é a grande sacada. A criança ela vai desenvolver com as experiências que ela vai adquirindo. O que nós não podemos fazer é tirar essas experiências. Nós precisamos prover o ambiente com segurança para que ela possa escolher ali dentro. Só que as decisões macros são da família, são dos adultos. As decisões macros não tem conversa. Tem conversa aqui dentro. E que são decisões micros? Vamos lá. A roupa que a criança vai querer usar, o tênis que ela vai querer usar, o esporte que ela vai querer fazer, se ela quer continuar ou não quer continuar naquele esporte, se vai levar um brinquedo ou se não vai levar um brinquedo, ou qual brinquedo vai levar para a escola. Essas decisões micro têm que ser exclusivamente da criança. A gente, adulto, não se mete nisso. Nós vamos colocar o limite. E esse limite ele tem que ter proteção e muito carinho, muito acolhimento. Porque agora, quando a criança começar a tomar decisão, ela vai começar a experimentar as emoções. Certo? Então, é muito engraçado quando uma criança faz birra, né? A criança chora, e a criança faz... A criança está vivendo as emoções dela e ela precisa viver essas emoções. Porque ela vai começar a aprender uma das coisas mais importantes para o esporte, que é a primeira coisa que nós precisamos dar para essa criança, para ela começar a se tornar um esportista, um adulto muito melhor, que é a autorregulagem. O que é a autorregulagem? Ela vai usar a raiva, ela vai viver a emoção, e quanto mais ela tira isso dela rápido, mais ela está se autorregulando. Imagina que ela foi pro quarto, bateu a porta, chorou, quebrou alguma coisa, não sei o que, e voltou mais calma. Essa criança está aprendendo a se autorregular. Ela está aprendendo a viver as emoções, ela está aprendendo a viver aquelas emoções e voltar a um estado normal. Porque vamos imaginar agora, nós como adultos, quantas vezes nós vamos reprimir as emoções? Não chora, não demonstra raiva, segura a emoção, e uma série de coisas que nós adultos vamos fazendo. Isso vai ser aprendido lá na infância. Então o que a gente precisa começar a desenvolver na criança? Exatamente esse senso de autorregulagem. Vai lá, vive as emoções. Quais são as emoções que a criança vai viver? E nós vamos acabar ensinando isso para as crianças. As 5 emoções. Então, existe a raiva, o medo, a alegria, o afeto e a tristeza. Certo? As crianças vão viver essas 5 emoções. Nós, como adultos, vamos ter que mostrar isso para as crianças. O que você está sentindo? Que emoção é essa que você está sentindo? Pode chorar, pode colocar para fora, pode expressar sua raiva. Só que volta logo. Porque assim, quando a criança começa a ter essa noção de autorregulagem, ela começou a aprender a coisa mais importante para a vida dela. A ter o controle das emoções. A viver as emoções quando elas precisam ser vividas. Quando o momento é triste, vive a tristeza. Quando o momento é de raiva, passa a raiva. Quando é alegria, vive ainda mais a alegria. Porque essa criança ela vai começar a desenvolver essa autorregulagem dela. Então, e percebe que você e os adultos aqui têm que ter clareza de que isso é natural. É da natureza, você não precisa fazer nada, é só você não impedir. Porque assim, se algo na natureza não está se desenvolvendo, é porque tem alguma coisa segurando. Pega essa, que essa é importante demais, gente. Se tem alguma coisa, eu vou repetir, porque se tem alguma coisa na natureza que não está se desenvolvendo, é porque tem alguma coisa segurando, é alguma coisa que foi colocada ali, que não é natural. Certo? Então, se tem alguma coisa na natureza, uma árvore, ela só não cresce se alguma coisa impedir, se tiver alguma coisa que não deixa ela crescer. Nós, seres humanos, a mesma coisa. Nós só não vamos nos desenvolver, só não vamos ser prósperos se tiver alguma coisa nos impedindo. Então a pergunta não tem que ser assim, cara, o que eu faço para me desenvolver? Não precisa fazer nada, você se desenvolve. A pergunta tem que ser, cara, o que está me impedindo de me desenvolver? Entende ou não? Essa pergunta é ponto de virada.
Porque quando você começa a entender isso, você começa a não ficar caçando problema na criança. Ela vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai aprender, ela vai descobrir. O que você, e aí nós vamos falar disso mais na quarta-feira, que é o que você precisa, como adulto, entender na criança é não suprir as suas necessidades, as suas expectativas nessa criança. Se você está com medo, se você tem receio, se você essa criança está me fazendo passar vergonha. Não é a criança que faz você passar vergonha, é você que está passando vergonha. O problema é seu e você tem que cuidar da sua vida. A criança não tem a responsabilidade de fazer você passar vergonha, ou de te encher de orgulho, ou fazer com que você vença alguma competição. Olha, o filho de fulano é assim, o meu filho é assado. Não use o seu filho como troféu. O seu filho ele precisa de um ambiente com proteção, seguro, cheio de carinho, cheio de amor, com colo, para que ele possa explorar, para que ele possa viver, para que ele possa experimentar as coisas. É experimentando que ele vai ter, certo? Então lembra, experimentando dentro das decisões micros, das decisões macros é do adulto, é da família, são as regras da família. Deu para entender essa parte? Esse alinhamento inicial ele é fundamental, porque sem esse alinhamento todo o resto ele não vai servir de nada. Entender as fases da criança, que eu vou falar agora, serve para nada, não serve para absolutamente nada, se não entender essa relação de autonomia que as crianças precisam viver as emoções delas. E não importa a idade, se é de 0 até os 18 anos, essa criança, esse jovem vai precisar desse ambiente, de um ambiente onde ele possa explorar, onde ele possa viver. E lá ele vai cair, lá ele vai se arranhar, lá ele vai se decepcionar, lá ele vai chorar, e lá ele vai aprender e vai se desenvolver. Aos trancos e barrancos ele vai se desenvolvendo. Um alinhamento importante para a semana, tá? Um alinhamento importante para hoje e para quarta-feira. Então, você que está vendo esse vídeo, e esse talvez seja um dos vídeos mais legais, mais importantes que eu vou fazer, não perca o vídeo de quarta-feira que nós vamos continuar. Então, o que vai ser importante? Um outro alinhamento. Cada fase que a criança avança, cada fase que avança na vida, a anterior começa a ser desnecessária. O útero ele era necessário para a criança. Depois que o útero nasce, é um alívio e é desnecessário. Eu não preciso mais do útero para nada. E é um alívio, porque agora eu tenho um mundo para conquistar. E para a mãe também é um alívio, porque agora eu não tenho mais que carregar essa criança. A criança começa a mamar, e mamar é necessário para a criança. Chega um determinado momento, ali nos 2, 3 anos, que não é mais necessário. Agora ela pode comer outras coisas, e de novo um alívio para a mãe e para a criança, que agora tem outros alimentos para comer, eu tenho outras coisas para explorar, e a mãe não tem mais essa obrigação de dar esse leite para a criança. Agora aquele leite se tornou desnecessário, eu não preciso mais disso. Então, eu queria que vocês começassem a ficar ligados. Eu vou jogar essa semente na cabeça de vocês de que toda vez na natureza que uma fase avança, a anterior se torna desnecessária. E toda vez que isso vai acontecendo naturalmente no desenvolvimento da criança e do jovem, nós vamos aumentando, olha que legal isso, nós vamos aumentando aquele, eu chamei de cercadinho, né? Mas essa área que é de exploração da criança. Porque a criança, no começo, a área que ela vai poder explorar é uma área pequena. Porque ela está na fase dos 0 a 3 anos. E a gente entrando nas fases, que é uma fase do ninho, assim, sabe? Que é uma fase onde está muito próximo da mãe. É uma fase onde, cara, o mundo é a mãe. O mundo não tem nem muito pai aqui ainda. É muito a mãe. Porque existe a relação desde o útero, da gravidez ali, da gestação toda. Mas esse início onde a amamentação é necessária, né? Então já é comprovado que a amamentação ela libera os hormônios do amor, da conexão. Então é uma fase extremamente importante para a criança. E a criança vai viver essa fase com pouco espaço para tomar decisões. Ali quando ela começa a ter 2, 3 anos, ela já começa a querer coisas. Então é um espaço pequeno que ela pode tomar as decisões dela. Qual brinquedo ela quer usar? Qual brincadeira ela quer fazer? Ela vai vir pedir o colo. Então é importante que a criança comece, se ela está chorando, se ela está desregulada, se ela está vivendo as emoções, deixa ela viver as emoções. Comece a trazer essa autonomia para a criança. E deixa ela vir pedir o colo.
Ela vai começar a aprender que para ter as coisas, ela precisa ir atrás das coisas. E não vai ser dada a ela. Não vai ser dada a ela. Então a gente vai começar a entender que para a gente desenvolver a criança, é extremamente importante que a gente comece a dar essa autonomia com esse espaço, com segurança e muito amor, muito carinho. Muitas vezes vai doer. Porque você vai ver seu filho chorando, você vai ver seu filho esperneando, e você não vai querer deixar ele. Porque, cara, coitado dessa criança. Se for a decisão macro tem que fazer, porque é o melhor para a criança. Se é o melhor, se aquilo tem que ser feito, se ela vai para um ambiente, por exemplo, para a escola, ela começa a chorar que não quer ir para a escola, e você com dó não leva, você está ensinando essa criança de que ela está tomando decisões macros, e ela não tem essa capacidade. Você tem que fazer, lembra, você tem que fazer o que é certo, o que é importante para essa criança. Se ela precisa ir para a escola, viver, conviver com outras crianças, brincar com outras crianças. E aí eu vou contar uma verdade para os pais que talvez a maioria não faça ideia. Mas a vida é mais legal longe dos pais. A vida é mais legal. Percebe? Quando a criança vai para a avó, aí na avó pode tudo, no tio pode tudo, lá não sei aonde pode tudo. Só que no começo essa criança ainda não tem essa capacidade de entendimento disso. Então, às vezes ela chora porque quer ficar com a mãe, porque ela está colada, e é um instinto natural dela. Só que não é o melhor para ela, porque o melhor para ela está no mundo. Certo? Ela precisa viver, ela precisa experimentar. E você como pai, você não é amigo do seu filho. Você é pai, você dá a vida pelo seu filho. Você faria tudo pelo seu filho. Então você não é um mero amiguinho dele, você não é amigo dele, você faz o que tem que ser feito. Você faz aquilo que é certo. Para a criança poder ter um ambiente e se desenvolver. Se ela chorasse, tudo isso, ela vai viver o choro, ela vai viver as emoções, mas se tem que ser feito, ela vai ser feito. E ela vai se desenvolver e vai aprender com isso. Vai ser bom para ela. Não tente tirar essas emoções dos seus filhos, principalmente nessa fase, do 0 aos 3 anos, na fase do ninho. E aí depois tem uma fase de 4 a 6 anos, que é uma fase que ela está muito, agora entre o pai na história, agora ela está muito próxima aos pais, muito próxima, como eu posso dizer assim, ela ainda tem muita relação muito próxima e muito necessária com os pais, mas ela está agora num desenvolvimento, agora ela começa a falar, ela começa... É a hora do desfraude, é a hora que ela começa a ter mais vontades. Agora o que a gente faz? Agora a gente expande essa área onde ela pode tomar as micro decisões. Lá dentro ela pode tomar. E aqui começa a entrar a parte esportiva. Do 0 aos 3 anos, a criança ela não tem muita capacidade ainda, certo? O que a gente tem que fazer esportivamente com ela? Na verdade, sempre que a gente está desenvolvendo a criança, nós estamos falando da parte esportiva, não tem como, porque o desenvolvimento é natural, lembra? Então, se eu estou falando de desenvolvimento, a área esportiva está aqui no meio. Então, mas eu vou dar estímulos dela jogar coisas, estímulos dela agarrar coisas, estímulos dela correr. Então, lembra, dentro eu tenho que ter um espaço, um ambiente onde favoreça o desenvolvimento dela. Então, ela vai ter que correr, vai ter que pular, vai ter que rolar, vai ter que começar a ter as vivências motoras. Esquece a atividade esportiva única. Esquece. Aí ela fez de 4 a 6 anos. Aqui eu aumentei, eu expandi a área. Certo? Dentro dessa área, começa a ter as micro decisões até a esportiva. Porque agora ela gosta de jogar futebol. Agora ela gosta de jogar tênis. Agora ela gosta de brincar de bola. Ela gosta de brincar com os amiguinhos de pega-pega. Ela gosta. Agora ela vai escolher. E nós vamos dar proteção. Ah, não faça isso não, porque isso é de menino, ou isso é de menina, ou isso é perigoso, ou isso é aquilo. Não, cuidado para não podar a criança nessa fase. De 4 a 6 anos, de 4 até 7 anos, vai. Cuidado para não podar a criança nessa fase. Por quê? Eu já vou falar sobre isso, mas até os 7 anos é a fase de mielinização da coluna vertebral. Todo o impacto emocional que tem ali até os 7 anos é fundamental para o desenvolvimento da criança. Ela vai levar aquilo para o resto da vida dela, certo? Então o resto da vida dela vai ser marcado por aquilo. Então cuidado com as podas, cuidado com o que você vai fazer. Não fique preocupado com isso. Mas, assim, não fique preocupado com os traumas que a criança tá tendo. Por quê? Porque os traumas que ela está tendo é uma interpretação que ela está dando do mundo dela. Não o seu. Não adianta você ficar tentando. Assim, o melhor que você vai fazer é assistir quarta-feira a aula, que vai ser o que os pais têm que fazer. Mas basicamente os pais nessa fase
tem que ser o melhor para eles. Lembra, deixa o espaço da criança, tá delimitado o espaço, dentro desse espaço a criança é livre, ela vai tomar escolhas, mas ali ela tem segurança e tem liberdade para ter autonomia, para começar a tomar as decisões e ser responsável pelas escolhas dela. E ser responsável pelas escolhas dela. E quem está colocando esse limite são os pais. Aqui começa a fase do castigo, aqui começa a fase do, ó, você viu o que você fez? Aqui começa a fase do você não devia ter feito isso. Mas numa conversa onde as regras já estão claras, já estão definidas, e dentro dessas regras que vocês definiram, você deixou a criança livre. Se ela infringiu essa regra, ela tem que entender que essa regra foi infringida, que ela saiu do limite. E não tem conversa no limite. No macro não tem conversa. Aqui essa conversa começa a ficar ainda mais forte. E cuidado com as podas. Quer ver uma poda, talvez uma das piores que nós temos? E todo mundo aqui, ó, todo mundo que está aqui me vendo hoje já ouviu isso, que é: não converse com estranhos. Isso é uma poda, certo? E porque nessa fase é a pior? Porque é quando a criança é menorzinha, quando a gente mais se preocupa com isso, né? Porque ela tem 4 anos, 5 anos, não conversa com estranhos, parece lógico, mas essa é uma lógica do adulto, com medo de que algo aconteça. Só que qual que é o melhor? É converse com estranhos, pergunte o nome dele, saiba com quem está falando e me conte. O que eu oriento a minha filha, então eu tenho uma filha que vai fazer 5 anos agora em novembro, e o que eu oriento ela filha, ela é muito espontânea, ela é muito alegre, ela é uma espoleta. Ela não para. Então ela entra no elevador do prédio e ela fica pulando e gritando. E as pessoas entram e gostam dessa espontaneidade dela e começam a brincar com ela. E eu orientei ela, falei: filha, sempre que você estiver e você estiver longe do papai, você pergunta o nome da pessoa. Conversa com a pessoa, não tem problema. Mas você conversa, saiba o que ela pediu, qual o nome dela e venha me contar. Eu tenho que deixar sempre essa abertura para a criança. Porque muitas vezes não importa o que acontece, é sim o responsável por ela, qual as ações, as atitudes da pessoa responsável pela criança que vai contar. Então não importa o que aconteça, só venha me contar. Conversou com a pessoa, perguntou o nome dela? Você sabe quem é? Me conta, não tem problema falar com ela. Por quê? Por que isso é importante? Porque vai chegar na vida adulta, a primeira coisa que nós vamos fazer é ter que falar com o estranho para conseguir um emprego. Agora eu estou sentado na frente de um estranho e não sei como me comunicar com ele porque eu aprendi que eu não devo falar com estranhos. Percebe? Porque senão, nós vamos ter que chegar na fase de adolescência, na fase da juventude e ter que aprender a fazer isso. Vai dar mais trabalho. É melhor desenvolver, deixa o desenvolvimento ser natural. Não vamos atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. Na área esportiva, ela vai começar os esportes. E aí ela vai começar a experimentar. E aqui é importante que não tenha esportes também ainda definido. Tipo, vou treinar 10 vezes tênis. Ah, não, vou treinar só tênis agora. Não, é só tênis, porque eu quero que meu filho seja tenista, porque, cara, o tênis é um esporte que desenvolve, que dá valores, que gera valores. Ó, um parênteses rápido. Esporte nenhum desenvolve valores. Esporte nenhum desenvolve valores. Deu para entender isso? Valores são palavras que governam as nossas decisões. Então vamos lá. Quando eu tenho um valor importante para mim, por exemplo, desenvolvimento pessoal é um valor importante para o Daniel. Liberdade é um valor importante para o Daniel. E eu vou viver esses valores dentro da minha casa. Naturalmente a minha filha vai viver esses valores também. Naturalmente ele vai viver esses valores. Não adianta eu falar sobre valores. Não adianta eu falar sobre respeito, sobre atitude, sobre desenvolvimento, sobre liberdade. Não adianta eu falar, eu tenho que viver. Quando você vive valores, o seu filho vai ter valores e ele vai levar esses valores para o esporte, e não o contrário. Cara, isso aqui é fundamental. Ó, essa live tá demais. Quem não assistiu o começo, assiste. Não são os esportes que trazem o valor. É a criança que tem o valor e leva para o esporte. Ela tem o valor dentro de casa. Não dá para o esporte de 1 a 2 horas para a criança determinar quais são os valores dessa criança. Lá no esporte, ela vai desenvolver aquilo que ela está aprendendo. Os valores você aprende na sua casa. E você, pai, você, mãe, tem que entender quais são os seus valores. Quais são os valores que regem a nossa família. Porque provavelmente o pai tem um,
A mãe tem outros valores. Quais são os nossos valores? E quais são os valores que vão reger a nossa família? E isso a criança vai levar para o esporte. Não adianta achar que se você roubar um salgadinho no mercado, comer e não pagar, que a criança depois vai pro tênis e vai aprender a não roubar. Não existe isso. Não existe o esporte vai trazer valores. É nós que levamos o valor pro esporte. Certo? O esporte em si, ele é neutro. Ele não existe assim de oferecer algo. O esporte, de novo, é um ambiente onde esses valores vão ser vividos. Então eu tenho que entender quais são os valores que regem as pessoas que estão comandando aquele ambiente. Certo? É assim, vamos lá. Eu quero que o esporte traga o valor para os meus filhos. Mas quais são os valores das pessoas que estão em volta e ensinando o meu filho? São condizentes com aquilo que eu acredito, com as decisões macros da minha família? Não, não é. Então esse esporte a gente tira, não tira o esporte, mas desse ambiente. Pode ser que seja o mesmo esporte em outro ambiente. Deu para entender essa parte, cara? Isso é fundamental. E para essa fase do 4 a 7 anos, cara, é tudo, tá? E aí a criança vai experimentar o judô, a natação, o tênis, o futebol, e vai... Qual que é a medida que você usa aqui, lembra? O macro você vai praticar esporte. Eu acho que essa é uma decisão que não tem como fugir, porque isso vai fazer bem para ela, para a vida dela, para uma série de coisas. Então isso a gente nem discute, é a decisão macro. Qual que é a decisão micro? Qual que você quer? O que você gosta de fazer? Você gosta do tênis? Vamos experimentar? Você gosta de futebol? Vamos experimentar. Você gosta de balé? Vamos experimentar. Você gosta de dançar? Vamos experimentar dançar em casa. Daniel, mas como eu vou colocar em todos os esportes? É muito caro. Não, faz em casa. Estimula, compra a redinha, compra a bola, compra a cesta. E a criança vai experimentar, ela vai viver. Lembra, o desenvolvimento ele é natural. Desde que você coloque um ambiente, ela vai desenvolver. E aí ela vai gostar e não gostar. E aqui é importante entender que a criança ela desistiu de jogar. Não, ela não desistiu, ela só não está curtindo. E tá tudo bem, deixa a criança viver. Nessa fase, até os 10 anos, não tem essa de desistir. Tem, estou feliz, estou me sentindo bem. Porque, gente, criança é a expressão máxima da liberdade. É a expressão máxima do carinho, da pureza. Criança não está preocupada com os outros, se vai agradar, se não vai. Criança vai e faz. Porque, lembra, o desenvolvimento é natural. E eu vou repetir essa frase a live toda. Então criança, ela vai lá e faz, mano. Ela vai lá e tá tudo bem pra ela. Não tô gostando disso aqui, eu vou parar, não vou ficar fazendo pra agradar os outros. Aí entra, lembra, dentro desse ambiente. Agora, se o pai chega e fala assim, não, você tem que fazer, começou a ficar chata aqui dentro. E eu já vou falar disso. Essa bomba, ela vai explodir em algum momento, tá? Por isso que até os 7 anos é fundamental. Tá? Deixa eu responder uma pergunta aqui que veio. Senão eu perco a pergunta e não consigo achar mais. Daniel, é normal a criança na primeira dificuldade ou derrota desistir fácil? Cara, é. Porque a criança, ela não tá... É que o desistir tá na sua cabeça, não da criança. Da criança tá a seguinte informação. Cara, isso tá chato. Isso não tá legal. Eu não quero mais. Essa é a informação que a criança tem. Então, não é que ela... O desistir, a derrota. Não tá legal, isso não tá legal, eu não quero fazer, mano. E tá tudo bem. Imagina como a nossa vida seria melhor se fosse assim também. Cara, eu não quero mais isso aqui, mano. Eu vou mudar de emprego agora. Não tá legal essa vida. Agora não, a gente começa a fazer só pra agradar o outro. Aí a criança, ela aprende que, cara, não vou desistir não, porque o meu pai falou que não é pra desistir. Só que aquilo tá chato pra ela. E lembra das decisões micros? Ela não tá tomando decisão micro agora. Ela está seguindo o que alguém acha que é melhor para ela. Agora ela vai começar a aprender que tem que ser desse jeito. E, gente, quando a criança aprende disso, ela aprende com os pais. Depois dos pais, ela vai reproduzir essa aprovação, essa coisa de, cara, eu preciso fazer porque tem alguém vendo, porque é o melhor, porque esse é o que a sociedade espera. E aí a pergunta do Júlio é legal, porque entra uma construção da sociedade, né? Essa construção da sociedade que nós temos, ela faz com que a criança trave por conta disso. Então, até os 10 anos ali, tá de boa, só não tá divertido. O que você tem que fazer? Estimular a criança a continuar. Estimula a criança a fazer de novo.
E se ela quiser parar e fazer outra coisa, deixa ela fazer. Deixa divertir. Ela tem que se divertir, tem que estar legal. Ela vai se achar. Não fique você achando que ela tem que continuar fazendo uma coisa, porque para você é importante a resiliência, a força de vontade. Isso é importante e ela vai aprender e vai desenvolver. É só você não atrapalhar. Isso vai acontecer. Ou seja, se essa criança perdeu um jogo, se ela se sentiu mal, se ela se sentiu triste, o que você precisa fazer? Esteja ali para acolher. Esteja pronto. Se ela vier pedir, não vá até ela. Lembra? Deixa a criança começar a aprender a ter a autonomia de vir atrás. Ela veio atrás, não, tá tudo bem. Se quer continuar ou não quer, a escolha é sua. A escolha é sua. Ao longo do tempo, você vai mostrando que, cara, toda vez que ela desiste também, ela começa a não chegar nos objetivos. Assim, começa a fazer pergunta. É do tipo assim, cara, mas vou parar, não quero mais. Tudo bem. Mas o que você queria mesmo quando você estava jogando? Eu queria ser campeão. Então tudo bem. Você tá entendendo que desistir é abrir mão de ser campeão. Então tudo bem. Você lembra? Você tá no macro, você tá fora. Você não vai viver a vida dela, você não vai tomar as decisões dela. A criança... E aí, quando eu falei lá, né? As fases vão começando a passar, e a anterior começa a ficar desnecessária. Então a criança vai começando a entender isso, tá? Num processo natural. Deu para entender, Júlio? Me fala aí. Dani, como abordar esse tema com os pais de uma criança que não quer fazer determinado esporte? Gustavão, hoje eu vou falar das crianças e quarta-feira eu vou falar dos pais, tá? Mas como abordar esse tema com os pais? Cara, nós professores, o Gustavo é professor, amigaço, gente boníssima. Quem quiser fazer aula de tênis para criança, já indicando ao Gustavo, propaganda para você aqui, ó, Gustavão GTO Tênis, aqui em São Paulo, professor para criança, excelente. Gustavão, o que a gente tem que fazer? Nós temos que educar os pais. Nós temos que educar os pais, cara. Não tem muito o que fazer. Por quê? Essa live, eu falo que essa aqui é o maior ponto de virada, porque a criança é o maior ponto de transformação que nós temos. Se isso aqui começa a virar... se isso aqui começa a virar a rotina de desenvolvimento da criança, lá na frente nós vamos ser adultos que vão entender disso. Como os adultos de hoje não entendem porque eles não tiveram isso na infância, nós temos que educar, nós temos que falar. É função do professor também conversar com os pais. É função do professor saber disso para poder conversar com os pais. Daniel, mas tem pai que não aceita. Tudo bem, mano, não é para todo mundo. Infelizmente não é para todo mundo. Tá? Voltando para o desenvolvimento da criança então. De 4 a 7 anos essa fase é importante. A partir daí, até os 10 anos agora, de 7 até 10 anos, agora ela começa a ter um espaço ainda maior. Então agora nós fizemos o quê? Aumentamos o ambiente dela. Agora ela vai ter mais decisões para tomar. Inclusive, começar a determinar quais esportes ela gosta. De futebol eu gosto mais. Tênis eu não quero mais. Eu vou focar no futebol. Maravilha. Vou focar no tênis. Vou focar em um esporte só? Não, aqui é importante variar ainda, tá? E por que é importante? Porque mentalmente, vamos lá, mentalmente e fisicamente, o desenvolvimento motor da criança, a mente não sabe o que é o esporte específico. Ela não sabe. Ela só começa a captar as informações do ambiente e guardar essa informação. Por isso que existe um negócio chamado, que é a transferência esportiva. O que é a transferência esportiva? O movimento que eu aprendo no tênis me ajuda com o movimento que eu faço no vôlei. O movimento que eu aprendi no futebol me ajuda com a noção espacial no tênis. O esporte que mais traz noção espacial, que mais desenvolve, é o futebol. O futebol ele ajuda muito no desenvolvimento da criança. Por exemplo, se você pegar pessoas que saem do futebol e começam a aprender tênis, eles aprendem mais rápido. A tendência é de aprender mais rápido. Por quê? Porque existe uma conexão das informações do que eu preciso no futebol e preciso no tênis também. Principalmente a noção de espaço, o correr, a mudança de direção e tudo mais. Certo? Então é importante que essa criança tenha vivência motoras variadas. Certo? Não fique só no tênis, porque
por mais que ele vá ficar bom no tênis, aquilo é uma limitação motora para ele, uma limitação de aprendizado. Por quê? Vamos lá. Nessa fase, o que é importante, e eu tô falando que eu vou fazer com a minha filha, e é o que eu recomendo a ser feito, principalmente para desenvolvimento motor e desenvolvimento mental da criança. Que ela pratique um esporte individual, um esporte de luta, um esporte coletivo, um esporte aquático, certo? Então eu tenho um individual, um coletivo, um de lutas e um aquático. Por quê? Esse combo de informações vai fazer um bem danado para essa criança se desenvolver internamente. Essas informações que essa criança vai viver lá, vai ficar guardado, vai ficar ali guardado. E aí ela vai começar, em algum momento da vida dela, ela vai usar essas informações para quando ela decidir qual esporte realmente ela vai seguir. Qual esporte realmente ela vai seguir. E aqui entra um dado interessante que muito se fala das 10.000 horas de prática esportiva para você. Mentira. 10.000 horas de prática regular de alguma atividade para você ser excelente. Esse é um dado do Mark Gladwell. A Fernanda falou, adulto que varia também é bom. Faço vôlei e beach tênis. Excelente. Boa, Fê. Vale para todo mundo. Para qualquer momento da vida. Como eu estou falando da criança, e aí eu estou pensando na criança que vai se tornar um atleta. Certo? Esse atleta ele precisa de muita variação. Tá? Porque depois ele vai ficar específico. Aí depois, mais para frente, ali ele vai ter que decidir. Por que ele vai ter que decidir? Por conta das 10.000 horas do Mark Gladwell. Na verdade, essas 10.000 horas ela é contestada. Se são 10.000 horas mesmo, se não são 10.000 horas, blá, blá, blá. Mas o que ele diz? Qual que é a teoria? Que para você ficar bom em alguma coisa, e aí pode ser adulto, criança, você precisa de 10.000 horas de prática regular daquela atividade. Então, Daniel, se precisa de 10.000 horas, é melhor que meu filho comece com 2 anos. Porque aí com 13, 14, ele já bateu as 10.000. Certo? Errado. Certo na composição das horas. Quanto mais horas ele passar em desenvolvimento, melhor. Ele vai chegar nas 10.000 horas. Certo? Só que essas 10.000 horas de prática regular, ela é dividida, né, num período de tempo, onde não quer dizer que a prática regular tem que ser a modalidade específica. É a prática regular da atividade física, do desenvolvimento motor e do desenvolvimento mental dessa criança. Então, aqui é importante, nessa fase da vida, a variação das atividades. Então, e aqui a gente vai ter uma pitada do, continua, não desiste. Dos 4 até os 6 anos, tá divertido? Faz. Não tá divertido? Para. A minha filha foi fazer futebol aqui no prédio e ela adorou. Ela queria vestir a roupa, eu sou São Paulino, né? Ó, sem piadas. E eu botei a roupinha de São Paulo nela, ela foi pro futebol feliz da vida. Aí foi na primeira, na segunda, na terceira, papai, quero. Ela queria continuar brincando com as bonecas dela. Então tudo bem, eu não vou forçar ela aí. Ela não quer mais ir, não tá divertido, é a escolha dela. O macro você vai fazer esporte, o micro foi, cara, você não quer mais, tá tudo bem. Com 7 até 10 anos, eu começo a mostrar pra ele o que ele quer. Aqui entra a pergunta. Ele vai fazer vários esportes, e aí ele vai querer desistir de alguns deles. E aí a conversa aqui cara, tá tudo bem, você não quer mais, tá tudo bem. Mas você não quer mais por qual motivo? Não tá legal, não tá divertido, ótimo. Não, eu acho que eu não dou conta. Aqui é importante um fortalecimento. Se ele acha que não está dando conta, é porque você como pai, como ambiente, não está proporcionando segurança para ele continuar e tentar de novo. Então, o convite vai ser sempre olhar para dentro. E Daniel, mas não é difícil? Mano, aí se foda. Ninguém falou que educar a criança ia ser fácil. Ia ser difícil. Mas é possível, percebe? Aí eu coloco ele numa situação de, cara, qual que é o seu desejo e o que você precisa fazer? É uma corrida, são 10.000 horas, certo? Dessas 10.000 horas eu preciso de prática regular durante o período de tempo e ao longo dos anos isso vai aumentando, certo? Então eu brinco muito. Por que é tão difícil essas 10.000 horas? Porque a brincadeira de esconde-esconde, o pega-pega, qualquer outro tipo de brincadeira, ele entra nessa contagem, ele vai acabar se desenvolvendo nessa contagem. Então lembra, é um ambiente que tem que permitir. Porque esse começo, essa base, todas essas brincadeiras vão entrar
nessa conta das 10 mil horas? Aí ele vai agora para a fase de 10 a 12 anos. Nessa fase de 10 a 12 anos, ele começa a ter uma busca de identidade. Ele começa a buscar a identidade. Agora, essa criança, eu não gosto do nome pré-adolescente, essa criança, ela começa a olhar. De um lado, tem os meus pais. Do outro lado, tem a vida, tem o mundo. E eu fico olhando meus pais e fico olhando o mundo. Aqui nos meus pais tem o quê? As facilidades, a moleza, tudo tem aqui. Outro dia eu brinquei com a menina que é um caixa eletrônico, né? Tipo, se eu preciso de alguma coisa, se eu preciso sacar dinheiro, eu vou, pego e vou e uso no mundo. Eu quero usar no mundo, mas onde eu vou pegar? Com os meus pais. E aí eu vou lá e pego. Peguei com meu pai e uso no mundo. Então eu já tenho um olho para cá, um olho para lá. Comecei a me desenvolver, comecei a entender que existe os meus pais e comecei a ver que tem um mundo lá. Aqui começa a ter o primeiro contato com minha namoradinha, meu namoradinho, começou. Eu comecei a olhar para lá, já não quero mais tanto estar aqui. Lembra, o mundo é muito mais legal longe dos pais. Ou seja, agora aqui no mundo eu posso fazer um monte de coisa, porque a área, o espaço que eu posso explorar é maior. É mais legal, ninguém vai me criticar, ninguém vai falar, aqui é mais legal. E cada vez mais aquilo está se tornando desnecessário. E essa criança começou a olhar. E ela vai escolher o esporte dela agora. Agora ela começa a diminuir as atividades esportivas e vai ficar com uma ou duas. Não adianta exagerar também nessa fase de querer que a criança faça futebol, inglês, italiano, espanhol, natação, ping-pong, taekwondo, judô. A criança estressa também. Não é porque uma criança tem muita energia que ela não precisa de tempo ocioso, de descanso. Ela precisa também. E nessa fase ela vai começar a desenvolver isso. Ela vai para um esporte agora e ela tem mais capacidade de desenvolver. O que não é importante aqui? Resultados esportivos, gente. Resultado esportivo aqui não tem a menor relevância. Por quê? Porque aqui entra um fator extremamente importante. Porque aqui começam as competições. De 10 a 12 anos começam as competições. Ele vai começar a competir. E agora não é mais uma competição mais lúdica como é até então. Certo? Porque até então, até os 10 anos, todas as competições, elas deveriam ter um caráter mais lúdico, mais de diversão. Lembra? Para a criança querer continuar naquilo. Tem que ser divertido, não tem que ter resiliência, não, tem que ser divertido. Tem que ser legal, tem que ser da hora estar ali. Nossa, não vejo a hora de estar ali de novo. É isso que tem que ter. Teve isso. Agora ela vai começar a ter uma competição um pouquinho mais elaborada, sabe? Ele já vai entender o que é perder, o que é ganhar, o que é o troféu, o que é a medalha de ouro. Ele já começou a entender. E é importante que entenda. Porque competição vai fazer parte da vida dessa criança a vida toda. Maravilha. Então ele começou a competir. E agora ele começou a entender, cara, perdi. Agora ele vai começar a ter clareza de que as coisas que ele faz começam a refletir no resultado dele. Certo? Então agora tem um ambiente ainda maior, onde essa criança vai precisar explorar cada vez mais. Ok? Então agora entra essa coisa do tipo, cara, preciso fazer um pouquinho mais para competir. E nesse momento da competição, na hora que começa a entrar a competição, entra cada vez mais as emoções. Agora as emoções começam a tomar conta. A raiva, a ansiedade, o medo. Aqui nessa fase começa a entrar as emoções. O que a criança precisa saber aqui? Qual que é a grande sacada de tudo isso? Viva as emoções de novo. Agora a área é maior, mano. Você tem responsabilidade. E dentro da sua responsabilidade vão acontecer coisas. Viva elas. Precisou? Eu tô aqui. Eu vou estar aqui. Pode vir até mim. Mas, cara, de verdade, só continua. Só continua. Porque das 10 mil horas agora, nós temos mais especificidade e aumentamos a frequência semanal. Então eu diminuo as atividades e aumento a frequência semanal. Para a criança começar a aumentar a prática esportiva daquele esporte que ela começou a gostar mais. Certo? Mas agora começou as frustrações, as derrotas. Começou o medo. Só que o que é importante entender aqui? Por que o resultado ele é menos importante e as competições elas são necessárias, são importantes, porém o resultado não vale aqui? Porque aqui começou a ficar claro uma coisa: o desenvolvimento físico de cada um. Tem crianças que vão dar um estirão, tem crianças que vão demorar mais,
Meninas tendem a crescer mais rápido, meninos tendem a crescer um pouco mais devagar, se desenvolver um pouco mais devagar. Começa a ter uma variação que é natural, que é biológica. Essa variação biológica nós não temos o menor controle. Aí vai ter uma competição, um menino de 12 anos contra um menino de 12 anos. Um nasceu em janeiro, o outro nasceu em dezembro. Certo? E eles estão no mesmo ano, então eles vão ter que participar da mesma categoria. Só que um tem um ano de diferença de desenvolvimento para o outro. E a tendência é que esse que nasceu em janeiro, ele tenha mais força, tenha mais desenvolvimento, tenha mais tempo de prática com esse que nasceu depois. Quem é melhor, quem é pior aqui? Não tenho a menor ideia. Não é uma comparação de quem é melhor, quem é pior. Nessas 10 mil horas, não é uma competição contra outras pessoas, é contra você mesmo. É só você continuar, é só a criança continuar. Então, foi feita uma pesquisa que diz exatamente isso. O quanto os atletas profissionais, a maioria deles são nascidos no primeiro semestre. Por que acontece isso? As pessoas ficam preocupadas com o resultado com 14, 15, 12 anos, e aí começa a olhar o resultado. Só que o resultado ele é mentiroso. Porque tem crianças que se desenvolveram e tem crianças que não desenvolveu ainda. E a pesquisa mostrou que na hora que chega com 18 anos não existe vantagem mais. Porque todo mundo já cresceu, todo mundo já desenvolveu e tem que se desenvolver. Aí é outra disputa, não mais uma disputa, que até então é uma disputa mais física do que uma disputa esportiva. Porque um desenvolveu mais, outro desenvolveu menos. O que é importante nessa fase então? De novo, o entendimento de que agora você está fazendo um negócio que você gosta muito, então vai lá e se divirta. E só continue. Então eu preciso implementar nessa cabeça dessa criança o quanto é importante ela fazer por ela. Lembra, o ambiente é dela, a escolha é dela. Se você já fez o trabalho de base bem feito, ali nessa fase, agora ela vai entender, cara, é com ela. As escolhas micro são dela. Tá? E aí ela vai começar a entender esse movimento. De que agora existe a competição e eu tenho que só continuar. O resultado aqui não importa tanto assim, porque eu preciso das minhas 10 mil horas. Vamos entender essas 10 mil horas como uma maratona. Certo? Uma maratona. Eu começo a correr agora e preciso correr 42 quilômetros. Só que é o seguinte, nessa maratona, eu não estou competindo contra ninguém, eu estou competindo contra mim mesmo, é só eu terminar. Na hora que eu termino os 42 quilômetros, eu venci. Essa é a corrida. Por isso que o resultado aqui tem pouca relevância. É muito mais, cara, curte o processo. Porque dentro dessa maratona, o que vai acontecer? Tem pessoas, tem garotos e garotas que vão partir de lugares diferentes. O ponto de partida é diferente de cada um. Ah, Daniel, mas não é injusto? Cara, eu não gosto de tratar como injustiça. Eu gosto de tratar as coisas como elas são. Certo? As coisas são assim. Qual é a diferença que vai ter aqui com esses garotos agora com 12 anos? Na adolescência. Vai ter gente que vai ter mais condições financeiras, que já está fazendo coisa há mais tempo, que consegue colocar o filho para treinar mais, que consegue ter um personal trainer, que consegue fazer uma série de coisas que um garoto que não tem tanta condição não vai ter. Ou seja, o ponto de partida dele é diferente do ponto de partida do outro. Tem gente que é natural, que se desenvolve mais rápido que outros. Ou seja, o ponto de partida de um é diferente do ponto de partida de outro. Só que é uma corrida, e uma corrida longa. Se eu sair 1 km na sua frente, eu estou 1 km na sua frente. É uma vantagem? É uma vantagem. Só que se eu parar, se eu não me desenvolver, se eu não continuar atrás das minhas 10 mil horas, quem está atrás está cheio de fome, está cheio de desejo, está com uma vontade doida de terminar essa maratona. E se essa pessoa tem essa vontade, ela começa a correr mais rápido e ela vai me passar, se eu parar. Beleza? Então deu para entender essa parte da maratona? Ela é fundamental. Só a necessidade do tempo ocioso para que a brincadeira de forma livre aconteça é citada por diversos autores, até comparando com a necessidade de se alimentar e de higiene para as crianças. Não tem nem o que dizer, Gustavo, 100% certo. É uma ilusão nossa achar que criança tem que estar ocupada o tempo todo. Não, nem as crianças, nem a gente. Nós precisamos do tempo ocioso, tempo de descanso. Porque é no tempo de descanso em que o aprendizado se consolida, é no tempo de descanso que o músculo começa a se desenvolver, é no tempo ocioso que o crescimento acontece. Então, nós crescemos muito quando estamos dormindo, né? Ou seja, isso já demonstra e conota a importância de estar
a importância do descanso. A criança foi para 15, 16 anos, agora até os 18 anos, começou uma fase de independência. Agora ela olha cada vez menos para o lado para ir buscar aqui e quer as coisas do mundo. E quer as coisas do mundo. É que existe uma facilidade muito grande dos pais aqui que querem dar tudo para a criança. Mas aqui a criança já tem capacidade de entendimento, aqui ela já começa a treinar mais forte uma única modalidade. Aqui ela já começa a entender o que agora o desistir aqui já não pode mais ser só questão de tô me divertindo, não tô me divertindo. Aqui agora começa uma outra fase onde a criança e o jovem precisa começar a entender que agora a responsabilidade da vida dele é com ele, mano. Ele não precisa mais de nada aqui. Cada vez menos ele tá precisando de coisa aqui do lado, aqui para trás. Agora, mano, vai lá buscar na vida. Vai lá pra vida buscar. Porque lá tem um monte de coisa. Muito mais do que aqui. Só que aqui é mais fácil. Só que esse adolescente agora tem que começar a desenvolver uma autonomia maior. Porque agora essa área que ele tá aumentou tanto, expandiu tanto, que não dá nem pra ver direito o fim dela. A área agora de decisões macros ainda existe porque ele mora na casa dos pais. A partir do momento que ele vai criando 18, 19 anos, essa área não existe mais. Agora é só a área dele, certo? Agora ele tem uma independência, uma autonomia de 100%. Tá? E por que e aqui o que vai ser importante? Porque aqui como ele já se desenvolveu, aqui entra a importância de uma coisa. Os traumas que essa criança viveu lá na infância, lembra que eu falei que até os 7 anos é importante? Olha só que legal que é isso. Até os 7 anos nós desenvolvemos os nossos traumas, certo? Vamos passar por vários traumas. Então, existe o trauma da rejeição intrauterina, quando a criança se sente mal ali dentro, se tem algum problema na gravidez. Aí existe o problema da dor do abandono ali no primeiro ano de vida, que a mãe não está mais tão perto de mim. Era grudada, agora não está mais perto. Existe a dor da manipulação, de que para fazer coisas, eu preciso fazer coisas em troca. Então, começa uma dor de manipulação. Entra a fase do desfraude, quando a criança começa a se sentir humilhada de fazer coisas erradas. E entra a fase da sexualidade, que é quando a criança descobre pares. E ela descobre que perder é ruim. Existe um trauma de, puta, eu não gosto de perder. E olha só como isso funciona. Existem então esses 5 traumas, 5 fases na nossa infância. E aí o meu corpo, a mente humana, ela começa a se desenvolver para que eu não passe por esses traumas. Porque isso é ruim, causa dor. A mente humana quer trabalhar por proteção. Isso é ruim, causa dor. Então o que a mente começa a fazer? A desenvolver recursos, olha só que legal, desenvolver recursos para eu não viver esse trauma. Então a criança que se sente que não gosta de perder ali na infância, o que ela precisa fazer? Ela começa a se tornar competitiva, ela começa a ser determinada, ela gosta de fazer. Por quê? Porque é a forma que ela aprendeu a não viver essa dor. É igual uma pessoa quando perde a visão, ela precisa desenvolver outras percepções da vida, outro tipo de habilidade para viver, senão ela vai ficar em casa o dia inteiro. E aí quem já viu uma pessoa cega andando na rua é impressionante, certo? Para quem tem a visão, não consegue nem entender como é que ele consegue fazer aquilo. Porque a gente não precisa daquilo, então a gente não desenvolve. Quando eu tenho uma dor muito grande, então eu desenvolvo recursos para não viver essa dor, para viver nesse mundo. E essa criança ali com 6, 7 anos começou a desenvolver um corpo que era necessário para não passar por essa dor mais. Então fica evidente no adolescente ali como ele funciona. Porque o corpo dele se desenvolveu para não viver mais esses traumas. Esses traumas ficaram evidentes. Agora eu tenho recursos para não viver mais essa dor. Então dentro da mente desse adolescente já existe ali bonequinhos que são dores, cuidado com essa dor. Você vai para esse jogo, para esse campeonato, mas se você perder, vai bater naquela dor de novo. Cuidado. Opa, eu me resguardo. Só que se você for, você tem recurso. Opa, eu quero ir. Opa, mas agora eu quero ir e tô com medo. Eu quero ir e tô com medo. Eu quero muito fazer. Eu quero muito ser o melhor. Mas tô com medo de perder, porque foi a dor que eu tive. Percebe? Agora, nesse adolescente, é importante agora que a gente comece a colocar ele nos ambientes em que os recursos dele sejam necessários. Então, estimular que ele esteja num ambiente competitivo, se ele for mais criativo, que ele esteja num ambiente criativo, se ele for mais resistente, que ele tenha atividades que exijam resistência. Eu começo a entender esse adolescente agora e eu vou começar a direcionar tanto o estilo de jogo dele,
quanto a vida dele, quanto as escolhas dele, para como ele funciona. E não como eu, adulto, gostaria que fosse, mas sim como ele funciona. Porque nessa fase fica muito claro, porque o corpo dele, a mente dele já está estabelecida. E vai ser assim pro resto da vida. Então, quanto antes ele aprender, melhor. Por que quanto antes agora? Olha só que legal. Porque até os 10, 12, até os 15 anos ali, por mais que ele tenha essa dor, o que acontece? Depois que passa o primeiro trauma, que ele viveu ali na infância, nós vamos retraumatizar o sistema nervoso e viver aquele trauma de novo, como proteção, beleza? Até os 15, 18 anos, nós vivemos pouco essas dores ainda. Tem pessoas que vão aprender isso com 40, 50 anos, certo? Então, eu preciso tirar isso dele. Rápido. Então, assim, quando eu tenho com 15 anos, acaba rápido. Pessoal, estou acabando meu tempo. Me empolguei com o assunto. O maior ponto da virada são as crianças. Fique com Deus e vamos juntos.